Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora mediadora Michele, estou aqui com o professor Luciano, da disciplina Comunicação Empresarial e Negociação, para gravar um material muito legal para vocês, que é referente às perguntas que ficaram pendentes da primeira aula ao vivo, tá? Olá, professor! Tudo bem, professora? Uma alegria poder conversar com os nossos alunos, ter esse momento aqui de interação. E como nós comentamos no final da primeira aula, que nós responderíamos todas as perguntas de uma maneira diferente, né? Afinal de contas, a gente está estudando aí uma disciplina de comunicação e nada melhor do que produzir um material aqui para responder todas as perguntas de uma maneira também diferente, não só em texto, né? Mas utilizando aqui a imagem, o áudio e também as informações das perguntas que foram colocadas. Vamos começar? Vamos lá. Primeira pergunta da aluna Geise, do Polo de Rio de Janeiro. Os funcionários de uma empresa resolvem falar sobre problemas nos setores, mas a diretoria interpreta mal a comunicação. Como proceder mediante a essa falta de retorno quanto a essa situação? Olha, essa é uma situação bastante particular, eu acredito, né, devido aí à situação nessa empresa. A gente não conhece a empresa, não conhece as pessoas, mas a sugestão que eu coloco é a seguinte, que o grupo, né, os colaboradores, eles se organizem, eles listem aí todas as demandas que eles têm ou todas as informações que eles pretendem gerar para a diretoria e elejam aí 1 ou 2 representantes no grupo para tratar essas informações junto com a diretoria. É claro que se todo mundo for falar com a diretoria, isso vai provocar realmente uma reação inesperada, talvez, aí dessa diretoria. Então, tem que ser organizado, acredito que precisa se organizar e levar isso de uma maneira bastante séria também para a diretoria. Próxima pergunta do Luiz Ricardo, do Polo de Maringá. Gostaria que o professor explicasse a diferença entre eficácia do desempenho comunicativo e eficiência do encontro comunicativo. Vamos lá. Então, a eficiência e a eficácia é uma pauta aí presente na primeira unidade. A eficiência é você fazer aquilo que precisa ser feito. E nem sempre esse fazer ele vai te gerar o melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Tá? A eficácia ela já tem a relação direta com a melhor maneira de se fazer, no menor tempo, da melhor maneira ou da forma mais produtiva. Então essa relação eficiência e eficácia tem esse conceito, né? Então o eficiente é fazer, e aí nem sempre o investimento versus o resultado é o esperado, mas você fez, né? Vamos dizer assim, você gostaria de trazer um número de clientes para o seu negócio, e aí você faz uma campanha numa rede social ou uma panfletagem, enfim, você usa um canal de comunicação. E você, para conseguir trazer um X número de clientes, que era o seu objetivo, você teve que despender um valor financeiro muito alto. Você atingiu o seu objetivo, você foi eficiente, porém não foi eficaz. Por quê? Porque esse custo operacional para trazer esse resultado ainda está muito alto. Então a eficácia ela tem a ver com fazer da melhor forma possível, no menor tempo, utilizando da melhor maneira também os recursos. Miguel, do Polo de Caçapava. A comunicação ordenada, que é dita no livro e na aula conceitual, olha, tá lendo o livro e a aula conceitual, professor. Muito bem, isso aí. Se refere a reuniões e coisas do gênero. E a comunicação não ordenada? Vamos buscar aqui esclarecer, né? A comunicação ordenada ou a empresa que tem uma comunicação ordenada é a empresa que tem a comunicação como algo estratégico, algo intencional dentro do seu processo empresarial. Então ela enxerga e ela trata a comunicação realmente como um grande recurso a ser potencializado. A comunicação não ordenada, ela segue um fluxo mais intuitivo, então ela vai acontecendo de maneira natural. Tá? Então essa é a grande questão. As reuniões elas podem ser realmente vistas aí como uma comunicação ordenada, porque é demandado, é estratégico, é intencional, né? Você starta aí um processo de reunião, coisa nesse sentido. Tá? E a comunicação não ordenada, a gente poderia dar o exemplo aqui das conversas de corredor, né? Então é um tipo de comunicação que você não tem controle, ela vai acontecendo de forma intuitiva.
Alex Edilson, de Marabá. Quando um colaborador não passa segurança às informações para o cliente, mesmo que ele receba todo o treinamento sobre os procedimentos e conhecimentos do produto e ainda o cliente tem dúvida. O que fazer para resolver essa questão? Muito bem, então nós temos aí uma típica situação, principalmente nos processos de negociação e vendas, em que o cliente apresenta as chamadas objeções a todo o esforço de venda do profissional, né, do vendedor. Quando acontece esse tipo de objeção, o vendedor, ele precisa, né, esse atendente, esse profissional, ele precisa ter consciência de que é necessário pesquisar um pouco mais a outra parte. Por qual motivo o cliente, né, ou a outra parte ainda não está convencida? Então nós sempre colocamos a ideia de fazermos perguntas abertas, aquele tipo de pergunta que vai investigar um pouco mais a percepção, as impressões, os interesses da outra parte. Então acredito que a saída, ou uma boa saída seria que esse profissional, que esse vendedor adotasse esse tipo de recurso no momento em que ele estiver aí vivenciando esse tipo de objeção. Jucemar, de São Bento do Sul. Já que estamos em um mundo conectado, o que fazer com os celulares no trabalho? Lembrando que na prisão não conseguem controlar isso. Até na prisão, né, não conseguem controlar. Imagina na empresa. Então hoje é inevitável, né? Todo mundo tem um celular com acesso à internet, com acesso às redes sociais, e é quase que incontrolável isso, né? Eu acredito que querer bloquear isso ou querer proibir 100% isso acaba indo na contramão de uma série de coisas que a gente tem visto e tem acontecido. A sugestão que eu coloco é que a empresa, o seu gestor, né, e juntamente com a parte de recursos humanos, crie uma política interna, ou seja, procedimentos, uma comunicação administrativa, juntamente com a comunicação interna, vamos dizer assim, de forma que ajude os colaboradores a entender como eles podem utilizar, se é uma opção da empresa permitir a utilização, né, mas qual é a melhor maneira que ele pode utilizar, sem extrapolar no uso, sem cometer algum tipo de erro internamente ali na empresa. Claro que isso tudo, gente, depende muito da empresa, da cultura da empresa, do tipo de trabalho que esse profissional executa. Então, existem atividades que realmente não tem como utilizar. Se é uma indústria que mexe com equipamento, que tem algum tipo de risco à saúde do trabalhador, ele jamais pode dispensar a sua atenção para um outro tipo de recurso, senão a atividade que ele está fazendo, né? Em escritórios, né, dependendo do tipo de atividade, é passível sim de permitir o uso, mas nós precisamos ajudar o nosso colaborador a amadurecer também quanto a como utilizar isso da melhor forma, sem prejudicar ele e a empresa. Júlio César, de Guarapuava. Como saber se a comunicação foi efetiva se não vemos a atitude na íntegra? Tem outra forma de ser medida? Quando nós pensamos numa ação comunicativa ou num processo de planejamento da comunicação, é importante já de início definir alguns indicadores de retorno financeiro, indicadores de retorno em termos de número de clientes, aumento da base de clientes ou aumento do número de pessoas inscritas, né, se é uma campanha de captação de leads. Então depende muito da atividade comunicacional. Você pode criar um indicador e eu sugiro que seja feito já desde o início, né, que você já leve e tenha isso como um propósito, né? Então você vai empreender determinada ação e frente a essa ação você espera um tipo de resultado. Então essa clareza ela é muito importante. Nas comunicações interpessoais, como que nós podemos aí aferir um tipo de qualidade para aquilo que nós proferimos de comunicação ou de fala? A sugestão é a mais simples possível, é perguntar para outra pessoa o que ela entendeu, como ela entendeu. Parece uma coisa óbvia, mas isso anda faltando muito nas interações. Então a gente fala muito e esquece de confirmar se a outra pessoa entendeu ou como ela entendeu. Geralmente as pessoas entendem às vezes parcialmente, às vezes entendem
de acordo com a sua percepção. Então não é necessária essa confirmação, é um detalhe a mais aí na interação, mas que te permite realmente a efetividade da comunicação. Antônio Marcos, de Brasília. Estou trabalhando em uma empresa há quase 2 anos. Ao longo desse tempo, eu percebi muitas coisas, inclusive a falta de comunicação, que além de prejudicar a empresa, também me prejudica muito pelo fato de eu trabalhar na área administrativa. Ao decorrer dos meus estudos, percebi que, de alguma forma, que eu poderia ajudar dando opiniões, sugestões, entre outros. Mas meu chefe é muito ciumento e pensa que queremos tomar o lugar dele. Como faço para ajudar a empresa e ele não pensar que eu estou querendo assumir o lugar dele, professor? Que história! Essa é uma história muito típica, muito comum de acontecer também. Gestores, como a gente tem comentado, né, os gestores eles não estão devidamente preparados para ocupar aquele cargo e às vezes ele tem uma certa insegurança, como dito aqui pelo Antônio, um ciúme, né, da atividade. Mas eu acredito que a primeira coisa que você possa fazer e aí trabalhar é a sua interação com o próprio Antônio, né? Talvez aí colocando algumas sugestões para ele, primeiramente, né? E não vendendo essas ideias para outras pessoas, né? De forma a conquistar aí uma confiança, uma credibilidade junto ao Antônio. Então acho que o primeiro passo é desarmar um pouco essa resistência ou essa situação do Antônio de centralizar ou de não aceitar, né, ter aí um certo medo ou insegurança. Então é mostrar para o Antônio que você não é nenhuma ameaça, né, que aquilo que você está tentando dizer ou sugerir é apenas para ajudá-lo. Bruna Bárbara, de Paranaguá. Outra aluna também que leu o livro. Olha, que legal, parabéns. Maravilha. Ela menciona, no livro tem a afirmação que é possível ser eficiente sem ser eficaz. Não ficou claro para mim, professor. Legal. Eu vou voltar até o comentário que eu fiz da pergunta do Luiz, acho que é a segunda pergunta aqui. Então, ser eficiente sem ser eficaz por exemplo, você faz uma campanha, você contrata uma mídia de jornal, você contrata alguma divulgação, vamos dizer assim, e você tem o objetivo de trazer aí, sei lá, 100 clientes para sua loja, vamos imaginar aqui uma loja de comércio, né? E aí você faz todo o investimento na mídia de jornal, de rádio, alguma coisa nesse sentido, e aí você até consegue alcançar os 100 clientes para sua loja, só que o custo operacional foi muito alto. Então você foi eficiente porque alcançou o resultado, mas não foi eficaz porque não foi da melhor forma. Talvez existisse uma outra estratégia, uma outra maneira menos custosa para você conseguir atingir o resultado sem onerar tanto a empresa. Então ser eficiente é atingir o resultado, ser eficaz é atingir o resultado da melhor forma possível. Isso. Ediel, de Guarapuava. Quando na empresa os encarregados não passam informações importantes para os colaboradores, assim dificultando a convivência no trabalho, o que podemos fazer para melhorar essa comunicação? Legal, isso também acontece demais e às vezes não é nem pela intenção da empresa ou é intencional aí por parte das pessoas, né? Realmente não existe a cultura na empresa. Isso é muito comum acontecer, não existe uma cultura voltada para uma transparência na comunicação. Então, para aqueles que têm aí uma maior sensibilidade sobre isso, ou já perceberam a necessidade de uma comunicação mais transparente, vou voltar também a uma sugestão que eu coloquei um pouco atrás, na primeira pergunta lá da Geis, que você pode organizar isso junto com as pessoas e levar uma sugestão de uma forma responsável, de uma maneira mais séria, né, para que a outra parte receba isso de uma maneira com credibilidade também. A sugestão de criar um mural, de criar canais internos de comunicação. Em alguns trabalhos de consultoria que eu já tive a oportunidade de ministrar, de conduzir, eu lembro que isso é muito típico de acontecer. E nós começávamos fazendo uma reunião semanal com as equipes. Então, atendia muita empresa na área industrial, onde é uma mão de obra básica, às vezes sem escolaridade,
um tipo de trabalho mais pesado, e aí parece que a empresa pensa que aquele colaborador talvez não precise de informações, mas precisa, todos precisam, né? E aí nós começávamos a fazer sempre um trabalho em grupo, semanal, ou na segunda ou na sexta-feira, passando algumas informações sobre a equipe, sobre a empresa, as tarefas da semana, fazia uma dinâmica ali com o pessoal, a gente fazia uma oração também para começar bem a semana ou fechar a semana, e aquilo ia criando, né, uma sistemática que ia promovendo uma certa coesão no grupo, né? As pessoas acabavam então valorizando aquele momento, elas vinham participar mais, traziam sugestões, chegava um ponto em que nós saíamos de cena e quem conduzia todo o processo eram os próprios colaboradores que se auto-organizavam dentro de um cronograma, onde cada um, ou duplas, né, uma vez por semana, traziam ali uma pauta de discussão, uma informação, um processo, procedimento e assim por diante. Então, pode ser dado dessa forma, né? Acho que uma sugestão para a chefia começar a fazer um bate-papo, uma conversa com as equipes e aí desenvolvendo aos poucos, né? Criando uma cultura. E a cultura a gente não consegue desenvolver ou criar de forma rápida, né? Ela é construída gradativamente. Lucas de Indaial. Professor, de que maneira posso convencer meu patrão a se preocupar mais com a comunicação interna da empresa? Também vejo assim, muito parecida, né? Eu acho que o processo de desenvolvimento, né, de uma ação seria parecida com alguns comentários que eu também já coloquei. Mas a sugestão seria assim: convida o seu patrão, né, o seu chefe encarregado, a perguntar para as pessoas que estão trabalhando na empresa o que elas fazem ali na empresa, por que elas estão fazendo aquela tarefa e por qual motivo ou para onde vai o resultado daquela tarefa, para ver se há clareza de execução ou do propósito de cada colaborador ali dentro. Eu tenho certeza que ele vai se surpreender com as respostas, porque é muito comum quando você chega no colaborador, você pergunta o que ele faz, ele até responde. Quando você pergunta por qual motivo você está fazendo esse trabalho, muitos travam, têm dificuldade de responder porque não é claro. E aí é onde entra a ideia da comunicação, uma comunicação transparente, uma comunicação interna, onde as pessoas sejam valorizadas e compreendam por que estão fazendo aquilo que fazem. Tiago de Botucatu. Amiga da aula ao vivo, né? Sim. Professor do case, né? Da Rosângela e a Sandra. A amiga comentou sobre reuniões, que seria um processo formal de comunicação, mas também já li algo sobre as empresas incentivarem maneiras de comunicação mais informais. Encontros informais podem ajudar a comunicação empresarial? Isso, ajuda muito, tá? Nós precisamos trabalhar como gestores, administradores, precisamos trabalhar as duas frentes de comunicação. Uma comunicação mais formal, que é aquela fala institucional da empresa, então é a empresa falando com os colaboradores, mas por outro lado, essa comunicação informal ela é presente e diária dentro dos corredores e dos espaços da empresa. E as lideranças, as chefias, elas exercem um papel muito importante nessa comunicação informal. Então, que tipo de comunicação ou de reforço que essas lideranças podem fazer, como que as pessoas estão compartilhando, porque assim, se a empresa não comunica, os colaboradores buscam a informação pelos seus meios, né, que é essa comunicação informal, e nem sempre essa comunicação informal ela é a mais precisa ou a mais correta. Então é por isso que nós necessitamos trabalhar, garantir que a informação chegue de forma institucional, em nome da empresa, mas também é importante considerar que existe a comunicação informal. Por exemplo, a questão das reuniões. Existem muitas reuniões formais e são necessárias, mas também existem muitas conversas de cafezinho, de corredor, no bebedor, conversas de refeitório, que também ajudam muito a esclarecer ou a reforçar alguns assuntos junto às equipes. Para isso, é necessário, então, que a empresa tenha um canal muito franco e transparente com as chefias e as chefias façam aí a distribuição com os seus quadros, né, com os seus subordinados, e essa informação vai percorrendo todo o espaço da empresa. Flávio, do Polo de Contagem. Comunicação empresarial e marketing
se completam ou não, professor? Sim, sim. Nós até comentamos no início da primeira aula ao vivo que a comunicação mercadológica, que é a ideia do marketing, ela está contida dentro do processo da comunicação empresarial. Então, só para resgatar com vocês, a comunicação empresarial, que são todas as iniciativas comunicacionais que uma empresa estabelece para com seus públicos, ela prevê a comunicação interna, a comunicação institucional, a comunicação administrativa e a comunicação mercadológica, que é o marketing, né? Que é essa comunicação para fora, né? A comunicação de venda. Então, o marketing ele está contido sim dentro do processo da comunicação empresarial, pelo menos deveria estar. Rafael, do Polo de São Lourenço. Até onde se deve interferir em um assunto mal comunicado? E qual a melhor forma de agir diante de uma situação como esta? Essa é uma pergunta bastante interessante e muito comum. Às vezes as empresas acabam errando na informação, acabam cometendo aí alguma gafe. E seria uma ousadia da minha parte dizer que tem que ser feito de uma forma ou de outra. Eu acredito que depende muito da situação, da gravidade da informação que foi equivocada ou foi errada. Então acho que cada caso vai necessitar de uma avaliação, de uma consequência dos impactos, de corrigir ou não corrigir. Eu acredito sempre na transparência da informação, né? Então, partindo aí da ideia de que nós precisamos ser honestos e transparentes na nossa informação para com os públicos, dependendo da situação, cabe sim uma correção pública, né? Um pedido de desculpa público, ou uma nota de correção, né? Pública, enfim. Então, é tranquilo. Nós temos N casos, por exemplo, a Tilenol, ela foi, há um tempo atrás, faz um tempo já, ela foi flagrada aí com algumas alterações nos seus medicamentos, e o diretor, o CEO, né, que é o diretor lá, veio a público falar em nome da empresa, dando garantias de todo o processo que eles estavam executando para corrigir o erro e tudo mais. Então, isso surtiu um efeito muito positivo, não descredibilizou a empresa. Então, depende muito de caso a caso, de quem é o porta-voz que vem a público falar em nome da empresa. Enfim, então tem que ser analisado com muito cuidado. Kathleen, de Teófilo Otoni. Melhorando o resultado na comunicação, posso também identificar o público ou audiência-alvo para a produtividade da comunicação? Sim, eu acho que é um processo até um pouco inverso ou um passo anterior aí. Então, antes de qualquer iniciativa comunicacional, eu preciso me organizar enquanto empresa, preciso identificar o meu público-alvo, aí sim eu vou empreender as ações de comunicação. Acredito que partindo dessa linha de raciocínio, você tenha aí um propósito na sua comunicação ou um planejamento de comunicação, sabendo com clareza quem é o seu público, em que canal ele se comunica, onde ele está, né, para você impactá-lo também de uma forma mais assertiva. Eu acredito que essa comunicação ela vai ser mais produtiva, como colocado aqui. Rayanda, de Divinópolis. Poderia explicar melhor sobre os ruídos da comunicação, exemplificando, por gentileza? Legal. Então, o que são os ruídos? São as interferências no processo de comunicação, todo e qualquer tipo de interferência. Entre eles nós temos as interpretações, é um tipo de ruído. Então eu posso passar uma informação para a Michele vai interpretar de acordo com o perfil dela, com a personalidade dela. Ela vai dar foco naquilo que ela quer, vamos dizer assim, naquilo que a percepção dela direciona, e vai levar isso à frente. Então aí já houve um ruído, porque a informação ela já não vai ser 100% precisa como foi repassada da primeira vez. Nas redes sociais também, então, por exemplo, a empresa vai se comunicar por uma página no Facebook, ela posta talvez uma imagem que cause algum ruído, o tipo de foto, né, uma comunicação não verbal aí, né, uma foto, uma placa, ela pode ter alguma comunicação com ruído. Internamente, nas comunicações interpessoais, quando você passa um recado para um colaborador, olha, você avisa os demais, é muito comum, né, a gente passa o recado para um, olha, compartilha com os demais. E aí esse compartilhar vai passar pelo filtro da pessoa, né, esse filtro mental, e aí a maneira como
como essa informação vai ser repassada? Possivelmente pode conter ruídos. Um e-mail, então você manda um e-mail, você escreve e aí a pessoa que recebe, ela vai ler e vai dar um foco na interpretação. Então ela pode ter uma interpretação diferente da que foi intencionada, é um tipo de ruído. Então, assim, no dia a dia, as nossas comunicações, elas são muito ruidosas, se é assim que podemos falar, né, professor? Ruidosas. Então, existem muitos ruídos na nossa comunicação e por isso a necessidade da gente cuidar muito bem dela, da nossa comunicação e também ter aí algumas estratégias de garantia da efetividade da nossa comunicação. Como exemplo, perguntar se a pessoa entendeu, o que ela entendeu, para você ter esse feedback instantâneo e verificar se está ok ou não a informação. E por último, o aluno Ricardo, de Campina Grande. Ele conta aqui uma historinha com uma dúvida, né, professor, que é meio que parecido com o case que foi mencionado na primeira aula. Então, a pergunta dele é o seguinte: um amigo supervisor foi promovido a coordenador e deixou de ser amigo. Fala pouco e cobra muito. Como devo agir com relação à comunicação? Infelizmente isso acontece, né? Por que isso acontece às vezes? Às vezes a pessoa ela quer uma distância psicológica daquele que era um colega, um parceiro ali de trabalho. Mas assim, no fundo, talvez possa ser, tá? Não sei, não conheço as pessoas envolvidas, mas possa ser um pouco de insegurança, pode ser aí um pouco de despreparo emocional para lidar com essa situação de separar uma coisa, separar a amizade, né? Separar do profissional. Mas eu acredito que você deve manter a postura, deve manter aí a sua abertura, talvez com menos intimidade de quando eram aí mais próximos, né? Dado aí que agora ele foi promovido, ele tem um cargo, vamos dizer assim, um pouco superior, então é necessário aí, você vai respeitando e vai conseguindo de acordo com o próprio ritmo da pessoa. Então é interessante você verificar, né, como que ela tem se comunicado, como que ela tem... Então se ela tem falado de uma forma mais séria, eu acho que é até um conceito que a gente vai estudar, que é o rapport. Então é o efeito espelho. Então você observa o comportamento do outro e você vai espelhar e vai buscar, não imitar, mas ter aquele comportamento como referência. Então se, de acordo com aquele novo contexto que esse profissional está vivendo ali na coordenação, ele está falando de forma mais séria, está falando um pouco mais de forma objetiva, então você também, dado aí ao conceito do rapport, você se espelha nesse comportamento e você passa a ser um pouco mais objetivo, passa a ser um pouco mais preciso nas informações, né? Então isso é muito comum acontecer, é o momento da transição de carreira, né? Então, ou transição do cargo. Talvez em pouco tempo, ou dado um tempo aí, isso se assente, isso se acalme e esse profissional ele volte, né, a se permitir aí ter um relacionamento mais aberto com todos à sua volta. Isso. E por fim, né, eu e o professor agradecemos todas as participações, foi muito legal, falando muito sobre a vida pessoal de vocês também, né, professor? Sem dúvida, é um momento bacana, um momento legal assim, que a gente tem de poder conversar, diferente do estúdio, né? A gente está aqui numa sala de trabalho, batendo um papo aqui com vocês, trocando ideias, vamos dizer assim, né? Isso acho que é o mais interessante de tudo, essa proximidade que os meios tecnológicos hoje permitem, né? Então, eu quero agradecer a participação de vocês no chat, por meio das perguntas, parabéns a todos que estão aí comprometidos na leitura do livro, assistindo às aulas de forma antecipada. E agora, quarta-feira, nós então teremos aí a nossa segunda aula. Espero todos vocês plenamente animados e comprometidos aí com o aprendizado. Até mais, pessoal. Até quarta-feira. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Um abração.